Olá, eu sou Lúcio Souza, sou médico. Eu estou aqui agora nesse terceiro vídeo sobre medo, lhe trazendo justamente a resposta que eu deixei no ar no segundo vídeo. Qual é o oposto do medo? Mas antes de mais nada, se inscreva no meu canal se você não se inscreveu, dê o seu joinha, compartilhe, deixe um comentário, alguma pergunta. Então, veja bem. Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu tinha 15 anos, eu estava em Valença com meu pai, né? Meu pai é de Valença, Bahia. Nós estávamos lá, passando os dias, e de repente se aventou a possibilidade de eu começar a aprender a dirigir. Eu acho que eu tinha uns 15, 14 anos, eu não me lembro exatamente se era um pouquinho menos, mas é em torno disso. E acontece que lá tinha uma rua muito comprida de barro, isolada, que dava até num restaurante, né, interessante que tinha lá. E a gente foi lá com o Chevette do meu pai, e ele passou o carro para mim, me deu umas instruções iniciais de como funcionava, né? Aí eu já vinha com essa vontade de aprender a dirigir, e ele disse que eu tinha que fazer. Disse que inicialmente que eu passasse a primeira, que eu ia passar a segunda, ele ia coordenando com a embreagem até a terceira, que eu fosse andar da primeira, segunda e terceira. E aí, nesse primeiro dia eu fui, né, eu troquei de lado, entrei, né, me senti um pouco apreensivo, porque lá era um desconhecido na prática, eu já estava namorando o carro já há um tempo, né, querendo fazer isso, ele sabia disso, e eu fui seguindo, fui passando a primeira, fui passando a segunda, fui passando a terceira, a gente deu umas voltas, eu totalmente barbeiro, né, com o volante, na hora a gente fica bem apreensivo. Depois eu vou falar até sobre as competências que nos levam a gente a aprender as coisas em nossas vidas. Mas o mais interessante é que o primeiro dia foi ótimo. Eu cheguei em casa com as pernas tremendo. É como se eu tivesse jogado bola, corrido, feito alguma maratona. No segundo dia a gente foi lá, fez a mesma coisa, né? Eu já estava melhor, já estava me sentindo um pouco mais seguro e tal. E no terceiro dia, já no finalzinho, ele falou o seguinte: Lúcio, siga em frente. Vamos pegar aqui esse asfalto e vamos pegar essa BA, essa avenida aqui. Eu na hora fiquei assim, com medo, né? Fiquei levemente paralisado, olhei para ele, olhei para meu pai, e ele disse, vamos lá. E não é que eu fui. Então, eu me enchi de coragem, eu virei à direita, fui seguindo, já estava no asfalto, isso já dava uma qualidade, só que tinha carros, e carros que não sabiam que eu era ali um iniciante, né, um barbeiro. Eles estavam passando para lá e para cá, né? Eu fui indo, fui desenvolvendo e em algum momento lá eu encostei, fiz a curva, voltei, né? E mais adiante, como a gente já entrar mais para a cidade, que é mais engarrafada, mais problemática, nessa época não existia tanto essa questão de multas, né, de blitz, não era tão frequente, a gente não tinha tanto problema de trânsito assim, né, e nem tanto controle sobre isso, existia uma certa possibilidade de a gente fazer isso. E aí meu pai pegou o carro e a gente foi para casa, né. Isso é muito interessante porque a gente tem pequenos momentos de superação que a gente tem que ancorar positivamente para a gente seguir em frente com a coragem. Mas, se alguém aqui pensou que o oposto do medo é a coragem, eu vou provar para você que o oposto do medo não é a coragem. Quando nós estamos com medo, que vem aquela sensação de estresse, de paralisia, de dar uma parada para observar o perigo, para a gente se proteger, ou a gente fica parado, ou a gente foge, ou a gente enfrenta o perigo. O que é a coragem? A coragem é a ação. A coragem acontece quando nós temos medo. Quando existe perigo. Só existe coragem se existe risco de se perder alguma coisa. Se existe risco de vida, risco de ferimento, risco de perder dinheiro, de magoar alguém, de errar. Enfim, quando existe algum risco, algum perigo, nós, com medo, enfrentamos o medo, enfrentamos a situação agindo com coragem. Mas ainda assim, a coragem não é o oposto do medo. Existe no universo a lei de polaridade. E entre
os polos, existem os intermediários, os tons de cinza, digamos assim. Então, qual é o oposto do medo? É justamente a fé, a autoconfiança, a confiança superior. Porque o que faz com que você não tenha medo é a confiança. Quando você tem medo e você enfrenta a situação, você age, você tem coragem. Então a coragem acontece quando você tem medo. Mas quando você não tem medo, é porque você tem confiança, você tem fé, você tem autoconfiança, você se sente realmente seguro. Como uma pessoa, às vezes, que enfrenta o perigo, né? De alguma forma, aquela pessoa se sente segura. Então isso é muito importante, porque quanto mais a gente iluminar o nosso ser, aumentando a nossa fé, mais segurança a gente vai ter. Em relação à nossa saúde, quanto melhor a gente tratar o nosso corpo, quanto melhor a gente fizer uma alimentação mais natural, mais equilibrada, sem tanta coisa artificial, sem excesso de farináceos, sem excesso de doces, né? Com o mínimo de carne possível, mais saúde a gente vai ter, mais seguro a gente vai estar para enfrentar qualquer problema. Não que isso nos deixe cegamente orgulhosos para correr perigo, de forma alguma. Isso existe para que a gente viva com saúde, viva com plenitude, porque quando nós temos fé, nós temos confiança, é porque nós fizemos alguma coisa para isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre uma lei poderosa que você pode usar como uma estratégia para vencer o medo.